Então, bom dia mais uma vez, né? Todo dia esse percalço, mas com fé em Deus que vai dar certo antes da gente encerrar essa disciplina, não é possível. Hoje a gente vai falar sobre o planejamento na formação do cidadão. Gente, se tiver alguém com o microfone aberto, vocês fechem para não atrapalhar, né? Vocês estão me ouvindo direito? Sim, só tá dando um eco aí, alguém tá com o microfone Pois aberto. é, eu acho que tem alguém com o microfone ligado ainda. Vamos lá. Como o planejamento está ligado à formação do cidadão? Aí a gente faz o questionamento. O que é ser cidadão? É ter e usar espaços de expressão e comunicação, lutar coletivamente contra qualquer tipo de exploração, participar das decisões, respeitar e ser respeitado em seus direitos humanos e fundamentais, lutar pelo resgate da identidade na sociedade massificada. Esses são alguns conceitos, né, sobre o que é ser cidadão. Princípios básicos do planejamento. Então, para você fazer um planejamento, para você elaborar um planejamento, você tem que pensar que ele tem que ser global, que ele tem que ser contínuo e que ele tem que ser coletivo. Global, por quê? Porque tem que abranger todo o espaço, toda a realidade em que o aluno vai estar inserido naquele momento, tem que acompanhar as mudanças que vão acontecendo, porque a gente sabe que as disciplinas elas não são estáticas, tá certo? A educação ela vai progredindo, às vezes até regredindo também. A questão da continuidade, a gente tem que elaborar planos que possam ter continuidade, possam ser contínuos e muitas vezes até também possam regredir, porque a gente sabe também que a evolução dos alunos nem sempre é 100%, como a gente espera. E a questão da coletividade. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da coletividade, porque eu acho que ainda tem gente com o microfone aberto aí. Eu acredito que tem muita gente que confunde essa questão da coletividade com o fato de que, às vezes, você vai para um planejamento na escola e você tem um colega que trabalha com a mesma disciplina que você, às vezes nas mesmas turmas, como tem, por exemplo, o oitavo ano A, o oitavo ano B, o oitavo ano C. Você trabalha com A e o seu colega trabalha com B. Às vezes ele quer simplesmente pegar seu plano. Aí ele entende que está aplicando a questão da coletividade, porque você está oferecendo o seu plano para ele. Mas será que é correto fazer isso? A realidade dos alunos dele lá da turma A é a mesma realidade da turma B? Quando eu falo dessa coletividade, a gente fala dessa coletividade no sentido de que pode sim haver a troca de conhecimentos, pode ser aproveitado sim um planejamento de um colega. No entanto, quando você vai chegar lá na parte da metodologia, na parte dos recursos, nem sempre vai ser 100% igual. Porque, como eu disse anteriormente, a realidade da sala de aula, ela é diferente. Vocês concordam? Vocês têm algum posicionamento com relação a isso? Vocês vão ficar que nem a sala de segunda-feira que eu dei aula, que o povo não abria nem a boca. Princípios da globalidade. Precisamos ver a totalidade para entendermos melhor os problemas da escola e o papel do educador. É preciso sair da escola e olharmos para fora dela, tentando fazer a leitura de alguns movimentos que se deram e estão se dando no plano nacional e internacional. E no momento seguinte, voltarmos para dentro da escola para sentirmos como essa realidade afetou ou poderá afetá-la. Então, tá aqui, é o que eu disse anteriormente, né? A gente não vislumbra só o que acontece dentro da escola, mas também o que está além dos muros da escola. Tá? O aluno, ele não é só aluno dentro da escola, ele também é aluno fora, ele tem problemas, tem coisas que acontecem com ele que podem afetar no desenvolvimento dele dentro da sala de aula, tá certo? Então, a gente tem que enxergar além.
Princípio da continuidade. Precisamos vislumbrar o caminho para se conseguir chegar ao desejado. A utopia está no horizonte. Aproximo-me 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para caminhar. Essa é uma citação de Fernando Birri. O que acontece, gente? A gente sempre caminha, a gente sempre prepara uma boa aula e nem sempre a gente alcança 100% do que a gente quer. Essa é a realidade de quem é professor, de quem vai ser professor. A gente sabe que não é um caminho que é sempre 100%. A gente vai, como está dizendo aqui, a gente vai caminhar e sempre vai estar se afastando. Por quê? Porque tem o progresso, tem a evolução. Então, a gente vai ter que acompanhar tudo isso. Princípio do coletivo. Precisamos considerar os outros. Somente um trabalho coletivo dá consistência à ação educativa. Aí vem a construção coletiva, a questão da interdisciplinaridade. Alguns professores dizem que acham muito difícil trabalhar essa questão do interdisciplinar. E você trabalha interdisciplinar mesmo que indiretamente. Às vezes você nem percebe que está trabalhando interdisciplinarmente, tá? No caso de vocês, se vocês vão dar aulas de biologia, né? Dentro da disciplina de vocês, vocês vão poder abordar N outras temáticas que não sejam diretamente de biologia. Coordenação do conselho escolar, avaliação constante e sistemática, sistema de comunicação aberto e multidirecional, professores, alunos, direção e comunidade. É aquela famosa gestão participativa. Aí eu pergunto para vocês, quando vocês estavam na escola, no ensino médio, vocês participavam da gestão da escola de vocês? Não. Não. Vocês já participaram de alguma reunião de conselho escolar? Nunca. Não. Mas Eu nem vi. eu não sei se aconteceu com vocês, mas alguns alunos são membros do conselho escolar da escola. Vocês sabem disso? Professora, Oi. na escola que eu estudava, né, tinha, acho que era Grêmio Estudantil. E Sim. os alunos votavam nos seus representantes. Eu acho que era isso. Certo. Tu chegou a participar do Grêmio Estudantil, né? Não. Professor, Oi. sobre essa questão desses representantes do Conselho de Classe, durante todo o período que eu estudei, a gente só via eles só no período das eleições do Grêmio Estudantil. Você não via eles conversando com a gente para saber os anseios, o que tinha que ser melhorado. Às vezes nosso canal de conversas era diretamente ao próprio diretor para tentar solucionar os problemas. Então, a gente via essa separação. A gente elegia um representante, mas ele não nos representava de forma alguma. Então, fica assim bem complicado da gente ver isso na prática. Por isso que as respostas são negativas quando a senhora questiona a gente sobre essa situação dentro do ambiente escolar atualmente. E, Mikael, eu acho que também Entrei, Mikael. que o poder que era dado pro Grêmio Estudantil é muito pouco. Eles têm pouco poder de opinar ali na decisão da escola. Eu acho que é muito pouco o poder que eles têm. Não, por exemplo, a primeira vez que eu vi uma eleição para Grêmio Estudantil, o cara chegou lá para a gente no ensino fundamental maior e disse, não, a gente vai trazer aquela velha jogada política, a gente vai trazer um parque, vamos consertar a quadra, vocês vão ter a merenda de qualidade, e a gente votou naquele cara e botou o peso. Não, ele vai ser o nosso representante e no final das contas não resolveu nada.
É praticamente aquele episódio do Cris, né? Uma questão figurativa, o cargo de presidente do Grêmio. Então, a gente não vê essa mudança tão grande, essa participação. Só que agora, a partir, se não me engano, do governo do Flávio Dino, a gente vê essa participação mais efetiva. No caso, a própria eleição para gestor escolar, a gente percebeu essa mudança muito importante para dentro da escola, principalmente para a comunidade escolar. Na época que eu estudava, o poder do Grêmio era muito pequeno. O foco do Grêmio Estudantil é o quê? É uma representação, né, dos direitos dos alunos dentro da escola. O foco do Grêmio principal é esse, é o aluno dizer o que ele quer, né, e o que ele quer com consistência. Vocês estão me ouvindo, então, gente? Então, vai se vislumbrar o interesse do estudante, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. A gente percebe que a realidade dos grêmios é mais voltada para o ensino médio. Eu desconheço, eu não sei se em Lago da Pedra funciona. Aqui em Paulo Ramos, em Bacabal, eu desconheço o grêmio estudantil no ensino fundamental. Nunca vi em escola alguma. Já vi nas escolas do estado, que são escolas de ensino médio. Então, o que a colega falou anteriormente, ela já ouviu falar o que é sobre o Grêmio, mas não sabe explicar o que seria esse Grêmio, porque o que é que acontece? Tem as eleições, não é verdade? No entanto, não passa daquilo ali. A representatividade dos alunos não é a que se espera. A que os próprios alunos também esperavam. Era como se eles tivessem um espaço para ser ouvido, e, na verdade, nem sempre eles são. Em algumas escolas, como o Micael falou agora há pouco, já mudou muito essa visão. Os alunos eles já têm um pouco de voz e já reivindicam, né, o que eles precisam. As reivindicações maiores desses alunos é mais a questão de infraestrutura, tá? A questão de querer uma quadra melhor, um espaço escolar melhor, mas pode-se ter outro. Para vocês, porque assim, o conselho, nenhuma escola hoje pode funcionar sem ter o conselho escolar, principalmente as escolas que recebem dinheiro direto na escola, tá? Por quê? Porque o conselho escolar é que vai determinar como é que esse dinheiro vai ser gasto. Aí é por isso que eu perguntei para vocês se algum dia vocês já participaram de reuniões do conselho escolar. Porque é lá que é determinado como é que o gestor vai gastar cada centavinho que vem para a escola. E muitos alunos fazem parte do conselho escolar e não sabem. Porque as eleições não são eleições, no popular, visíveis. São eleições feitas internamente, que se coloca o nome de qualquer um para ser membro, e essa pessoa assina, às vezes, sem nem saber o que está assinando. Então, a gente tem que ter mais atenção. Professora, tem o PPP também, né? Que é o Projeto Político Pedagógico, que é exigência que toda escola tenha um, e nem toda escola tem, e é também necessário que esse documento seja atualizado, pelo menos, no mínimo, a cada 2 anos. Tá certo? Diz. Entrei aqui no site aqui do governo estadual, e aqui alega dizendo que o Grêmio Estudantil ele tem direito, segundo o governo, né, até de uma sala exclusiva para eles. O presidente... De um espaço para que ele possa, né, poder deliberar alguma coisa, os anseios dos alunos. E isso não acontece. Aqui eu desconheço. Né? São coisas que, às vezes, você participa da eleição, porque a eleição do Grêmio Estudantil acontece. Só que, às vezes, quem é membro do Grêmio Estudantil não sabe disso, não sabe desses detalhes. Níveis de planejamento. Planejamento educacional. Linhas e princípios básicos e grandes políticas educacionais traçadas em nível nacional, estadual e municipal. São os documentos... Oi. Professor, o slide não está aparecendo para mim, não, professor. E aqui no PV também está dizendo que não está aparecendo, não. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui novamente. Espera lá.
Vou me avisando aí, que para mim aqui está aparecendo. Vou colocar novamente. Tô vendo aqui só o Marco brigando com o primo dele. Aqui não. Voltou? Agora sim. Pronto, vamos lá. Os níveis de planejamento. Há planejamento educacional, há planejamento curricular e há planejamento de ensino. O planejamento educacional são aqueles planos mais amplos, são os que são fornecidos pelo MEC, pelas CEMEDs e pelos conselhos de educação. Lembrando, gente, que esses planejamentos, assim como o PPP, que a aluna anterior falou, são planos que podem ser adaptados e modificados dependendo da realidade, tá? Aí tem um planejamento curricular, projeto educativo, marco referencial, diagnóstico, programação, grade curricular e programa de cada disciplina, ao nível municipal e escolar. Nós temos autonomia. Por exemplo, o Estado, o município tem autonomia para determinar as disciplinas que vão ser desenvolvidas dentro da escola. Como, por exemplo, a ética deixou de ser disciplina, né? Virou tema transversal. O que é que vai se colocar no lugar da ética? Aqui em Paulo Ramos, quando a ética saiu da grade curricular, foi-se agregada a disciplina de música. Tá? Que não é uma disciplina obrigatória, mas foi se agregada ao currículo para quê? Para que o aluno não tivesse uma perca de carga horária por conta disso. Isso funcionou aqui por uns 2 anos. Hoje, não se tem mais a possibilidade de ter essa disciplina de música, aumentou a quantidade de aulas de matemática. Saiu a disciplina de música e aumentou a quantidade de aulas de matemática. Em vez de 4, agora são 5, a mesma quantidade de língua portuguesa. Então, são os planejamentos que a própria instituição pode fazer, mas nesse caso a nível municipal ou a nível estadual. Porque eu, como gestora de uma escola, não posso fazer isso sozinha, tá? Porque o que determina é o município. O município determina as disciplinas que vão ser ofertadas pelas escolas municipais e o Estado da mesma forma. Vocês sabem que pela BNCC, as disciplinas obrigatórias do ensino médio são só matemática e português? Vocês sabiam disso? Não. Então, só que já era para estar funcionando desde o ano anterior e isso ainda não funciona. E eu me pergunto, sinceramente, como é que vai funcionar se chegar a funcionar. Porque as outras disciplinas vão se tornar optativas. O aluno vai fazer aquela disciplina que ele se identifica, sendo como obrigatória apenas o português e a matemática. Diz. Professor, eu me lembrei de uma colega minha, a gente fazendo uma discussão sobre isso, lá na faculdade, ela disse assim, se fosse o meu tempo, eu queria fazer só artes, desenhar, pintar e outras coisas mais. Então, eu particularmente, claro que quem sou eu para me fazer uma discussão sobre a BNCC, né? Mas o intuito da criação desse documento foi ser vamos dizer assim, um processo agregador da educação brasileira como um todo. Mas, ao mesmo tempo, é muito excludente, porque, como a senhora vem falando, né, no caso do próprio plano de aula, o mesmo plano que é trabalhado em determinada localidade, por falta mesmo de trabalho do professor, é copiado e é praticado daquele mesmo jeito, e a gente vai excluindo essas características de cada aluno, de cada ambiente escolar, de cada estado e por aí vai. Então, às vezes, a gente tenta mecanizar o ensino e fazer com que ele seja aquilo que a própria sociedade onde nós vivemos, ela deseja. Um reprodutor de mão de obra para um sistema que tem que continuar. É essa a realidade. Eu participei de um fórum outro dia desse, com um teórico do campo de letras, onde ele falava uma coisa bastante interessante. Ele falava que os maiores patrocinadores da BNCC, os que
começaram a encabeçar essa nova BNCC são grandes donos de redes e das engrenagens do mercado financeiro. Então, se nós olharmos o próprio documento, vai dizer lá que é trazer uma mão de obra qualificada, pessoas que estejam preparadas e aptas para o mercado de trabalho. E as outras esferas sociais e do conhecimento, onde é que fica? Fica aquela pergunta para nós como futuros professores. Olha, Micaela, o que você falou é verdade. O que é que acontece? O foco da BNCC também é universalizar, né, as disciplinas. Como assim? Vocês têm o Instituto, aí em Lago da Pedra, vocês têm o São Francisco, né, que são escolas da rede particular. Aí vou citar um exemplo para vocês. No ensino médio, muitas vezes é escolhido o livro de uma mesma editora que foi escolhido, no Casa Moderna, por exemplo. O São Francisco trabalhou um período com livros da editora Moderna. E as escolas estaduais também adotaram esses livros. Só que quando a gente abria os livros, a gente percebia a diferença do livro que era vendido, que é vendido, né, para o governo, e dos livros que eram vendidos, fornecidos para a rede particular. E a gente encontrava diferenças gritantes de conteúdos, até da metodologia dentro dos livros. Entendeu? Então, se vislumbra o aluno da rede pública, infelizmente, como aquele que é obrigado a receber qualquer tipo de material, e se preocupa muito mais com o aluno da rede particular, sendo que o lucro maior das editoras vem da rede pública. Aí, é como tu disseste, é um documento que veio para agregar e, na verdade, segrega, né? Quem não está preparado, quem não tem um espaço de qualidade de verdade, não funciona. Está só no documento, mas não vai funcionar de verdade. Infelizmente. E o documento já era para estar funcionando, se eu não me engano, há 3 anos. E até hoje, fala-se em BNCC, mas sair do papel de verdade, ela ainda não saiu. E eu sinceramente, acredito que não vai sair. Aí, diz. É assim, professora. Há pouco tempo a gente viu a verdadeira labuta que foi a aprovação do novo Fundeb, né? Sim. Se os professores não tivessem se engajado, e toda a sociedade, ou seja, a comunidade escolar brasileira como um todo, dificilmente o Fundeb seria aprovado, e como a maioria da população não acompanha os próprios governantes, no caso, os deputados e senadores, passaria de qualquer jeito, e a gente só veria o estrago com 1 ano, 2 e assim sucessivamente. A educação, principalmente a pública, ia falir. Verdade é ia falir com um todo. A gente ia entrar em falência. Mais do que o que a gente já vivencia. Gente, ó, a realidade escolar, quando vocês estiverem lá, vocês vão vislumbrar isso. Quando a gente fala em PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, muitas vezes quem está de fora pensa que vem uma fortuna para as escolas e o gestor gasta e o pai chega na escola e não vê nada. A questão é que, por exemplo, numa escola, eu trabalhava numa escola com 400, quase 500 alunos matriculados. Você sabe quanto é que vinha por ano para a escola? Nunca passou de 9 mil, de 10 mil reais. O que é que um gestor faz com 10 mil reais durante um ano todinho? E o dinheiro só cai depois do meio do ano, praticamente em agosto, e ele tem que gastar até dezembro. Não sei o que ele só tá falando, não, mas ele compra carro para ele. Carro moto. Não dá não, meu irmão. Só quando vem o PDE. Agora, o PDE é um programa que o investimento dele na educação é maior. Só que, geralmente, o PDE vem para escolas. Por exemplo, a gente viu agora que saíram os números do IDEB, né? Aí, os números do IDEB saíram. Quando saem os números do IDEB, aí eles fazem um levantamento das escolas que vão precisar desse PDE, que geralmente são as escolas que tiveram um índice muito baixo. O que aconteceu aqui em Paulo Ramos uma vez?
Uma gestora, ela recebeu 60 mil reais do PDR. No outro dia, ela entregou o cargo dela. Por quê? Ela tinha que investir esse dinheiro e daqui a 2 anos o IDEB da escola tinha que aumentar. Ela ficou com medo. Ela achava que não ia conseguir, entregou o carro. Então, vem o dinheiro, mas você tem que mostrar o resultado. Aí, o planejamento de ensino, gente, didática, da disciplina, da unidade e aulas traçadas pelos professores de maneira interdisciplinar. Esse planejamento de ensino é o planejamento mais utilizado pelos próprios professores, tá certo? Em sala de aula para planejar as suas aulas. Tipo de planejamento, aí nós temos o planejamento de curso, o planejamento de ensino, o de disciplina, o planejamento didático, o planejamento de unidade e o plano de aula, que é o famoso, que é o ódio da maioria dos professores. Quase todo professor odeia fazer plano de aula. Só que o plano de aula é necessário. E vocês vão aprender a fazer eles, principalmente na disciplina de vocês de didática. Vocês vão abusar plano na disciplina didática, viu, gente? As características dos planos. Tem que ser coerente, tem que ter continuidade, tem que ter sequência, flexibilidade, objetividade, clareza e precisão, tá? Os planos têm que ser coerentes, têm que ser condizentes, volto a falar com a realidade dos alunos. Eu tenho um livro aqui que mostra o morango, mas meu aluno não sabe nem o que é um morango. E aí? Vamos trazer para a realidade desse aluno. Bota um caroço de feijão. Pode ser. Alguma coisa que seja condizente com a realidade dele. É claro que você não vai deixar de ensinar para aquele aluno que é um morango. Não estou dizendo isso. Mas, às vezes, se torna mais difícil para ele uma coisa que ele não conhece. Continuidade, porque a gente está num processo contínuo, o processo educacional, ele é contínuo. Então, uma disciplina puxa a outra, uma série depende da outra. A gente falava na segunda-feira com os alunos de letras a respeito da responsabilização que a gente joga no professor da série anterior. Aí tu é um professor de língua portuguesa, no caso de vocês, de biologia, lá do 3º ano, que está dando aula, está perguntando para o teu aluno, quem foi teu professor do 2º ano? Porque ele não te ensinou nada. Então, às vezes não é culpa do professor, gente. Às vezes o aluno ele já traz uma herança educacional ruim, de muitos e muitos anos, tá? Tem a questão da sequência, os planos têm que ser flexíveis, tá? Os objetivos, gente, tem que ser, vamos repetir a palavra, objetivos de verdade, tem que ser claros e tem que ser precisos. Não adianta eu pegar o livro, tá, de vocês de biologia e pegar lá no final do livro os objetivos que tem lá, se eles não vão servir para mim. Eu vou estar só copiando e colando e, na verdade, para fazer um plano bonito que eu não vou aplicar em sala de aula. Componentes básicos do planejamento. Então, todo planejamento tem que ter os objetivos, tá certo? No caso dos planos de aula, a gente foca mais nos objetivos específicos. Os conteúdos que serão trabalhados naquele dia ou apenas o conteúdo que vai ser trabalhado. As metodologias e as estratégias, como é que você vai fazer para dar aquela aula, que tipo de aula você vai dar, os recursos que você irá utilizar, se só o quadro, se só o pincel, se só o quadro giz, se só o livro. Tem professor que a vida toda só utiliza o quadro, o pincel ou o quadro giz e o livro, não muda os seus recursos. O tipo de avaliação que você vai fazer, e ela tem que ser feita diariamente, tá? E uma coisa que quase todo professor esquece de colocar no plano, que são as bibliografias que ele vai consultar. Eu não Professora, posso... Diz. eu queria lhe fazer uma pergunta. Até que ponto o livro didático ele atrapalha esse ato de ensinar do professor? Porque dos professores que eu tive, um me chamou bastante atenção, que era um professor de física, chamado Isaac Newton, que ele nunca utilizava o livro em sala de aula. E a gente, assim, conseguia aprender, ele fazia exemplos, demonstrações, e aquilo nos fazia ter tanto interesse pela área,
e assim marcou a gente de uma forma muito positiva. Então, essa é a minha pergunta. Até que ponto esse livro didático me atrapalha? Pode falar. Micael, eu tive aula com ele também, mano. Foi 3. Professor top demais, senhor. Olha aí, um professor que marcou vocês de forma positiva, né? Mas, rapaz... Então, ó, preste atenção. O professor basicamente não utilizava o livro, né? Aí eu vou dizer para vocês o porquê de muitos professores, primeiro, antes de responder a pergunta do Micael, o porquê de muitos professores não utilizarem os livros didáticos. Vocês estudaram na rede pública? Sim, ou na rede sim. particular? Na rede pública, né? Rede pública desde criança. Então, o meu exemplo vai funcionar para vocês. Vamos lá. O que é que acontece? Existe uma coisa chamada ementa. Não sei se vocês já ouviram falar da ementa. Vocês sabem o que é um ementário. Existe uma exigência da escola, tá? Que se cumpra esse ementário. Alguns professores tentam cumprir esse ementário tão à risca que eles acabam se tornando refém do material que é o livro. Tem esse lado. Tem o outro lado, que é aquele professor que, vou dar um exemplo, vocês vão se formar em biologia, não é verdade? O que é que acontece com a nossa realidade hoje? Hoje, vocês sabem disso porque vocês foram alunos do ensino médio, da rede pública do nosso estado. Há professores, gente, de língua portuguesa dando aula de biologia. Há professores de biologia dando aula de língua portuguesa. Professores não existe. Existe. E o professor acaba se tornando refém do livro porque não é da área dele e ele pega porque ele realmente precisa do emprego, e eu não condeno isso, porque, gente, eu sou formada em pedagogia. O meu primeiro emprego na área educacional foi dando aula de inglês. Aí vocês imaginam, né? Fiz um seletivo do Estado para Sociologia, porque eu tenho habilitação em Sociologia e Filosofia também, e na hora que eu fui assinar meu contrato, simplesmente a mulher da Regional me disse que não tinha como eu pegar a Filosofia, que eu tinha que pegar inglês. Se eu não pegasse, eu ia perder o contrato. O que é que eu fiz? Eu peguei. Exemplo, e aí fui... Oi. Não, eu ia só falar de exemplo que a senhora está falando. No nosso salão tem um cidadão que ele está cursando letras e biologia, e ele falou na sala para nós que pegou a disciplina de matemáticas. E pega, gente, porque eu não condeno quem faça isso, principalmente quem está no início de carreira, porque precisa. Eu também, pegava, poxa. Aí vai se tornar um refém, infelizmente, do livro, do material. Por quê? Porque ele não tem domínio. Aí agora eu vou falar do professor de vocês, o professor que marcou positivamente. Esse professor já tem um conhecimento tão grande, que ele não precisa mais utilizar o livro. O conhecimento dele já basta para ele, já é o suficiente. E, pelo que vocês estão me falando, ele não decorou o livro. Ele sabe o conteúdo, ele sabe a matéria, ele sabe também o que o principal, a estratégia para dar a aula. Diz. No ensino médio, eu tive um professor que ele era professor de física, o Nery. Ele era lá me esqueci que é o nome do lugar que ele morava. Só que ele nunca utilizou o livro. Tudo que tinha no livro, ele sabia de cabeça. Ele anotava tudo, não errava nada. Aí nós dizíamos, professor, como é que o senhor sabe? Ele, já tem 25 anos que eu trabalho nisso aqui. Se eu não souber o que tem no livro, inteligentíssimo homem. São muitos anos também, né, de prática. Há professores também que são novos e têm esse domínio. Gente, eu confesso para vocês que eu trabalho em filosofia no ensino médio e eu não utilizo o livro de jeito nenhum, porque o livro é péssimo. Então, se a gente for utilizar aquele livro com os alunos, o que é que vai acontecer? Eles vão ter uma aula péssima e eles não vão aprender o que eles realmente necessitam para fazer a prova do Enem. A verdade é essa. Então, Micael, eu acho assim, que o livro é um recurso que deve sim ser utilizado pelo professor. Não condeno quem utiliza o livro. Agora, o professor que utiliza o livro como único recurso da vida dele, que tem professor que faz isso, que o único recurso que ele tem é o livro, aí ele mesmo se tornou refém do livro dele. Ele não tem
outras metodologias, ele não tem outras estratégias e não utiliza outros recursos também para chamar a atenção dos seus alunos. E eu acho, assim, que, de certa forma, isso é negativo, tanto para o professor quanto para o aluno. Porque tem professor que, se tu fizer uma pergunta da área dele e ele não abrir o livro para procurar a resposta lá, ele não consegue responder. Infelizmente. Porque ele se torna refém. Ele não confia no que ele sabe, ou então, na verdade, infelizmente, ele não sabe, não tem domínio daquela disciplina, daquele conteúdo. Professora? Diz. Como o meu caso foi citado aí das duas áreas que eu estudo, quando eu comecei a trabalhar, eu peguei aquele programa novo Mais Educação. Sim. Aí a gente lá, precisando de dinheiro e tudo, aí a diretora disse assim, eu vou te dar 4 disciplinas. Português, matemática, leitura e artesanato. Aí tinha outra disciplina de música também. Eu digo, não, professor, se a senhora quiser me dar também, eu resolvo lá com os alunos e tudo, porque a gente que está precisando do dinheiro quer tentar ganhar mais. Só que foi, assim, uma experiência muito proveitosa, porque eu associava aquilo que eu estava aprendendo no curso de letras, e às vezes eu tinha que também desenvolver uma área com a própria biologia. E às vezes as pessoas, são duas áreas muito distintas, não tem como associar. E a gente que estuda as duas, a gente percebe que existem muitas coisas parecidas. Inclusive mesmo com a língua inglesa. Outro dia desse a gente teve que traduzir em 1 hora um artigo em língua inglesa sobre o coronavírus que a professora mandou, e eu tive assim, uma facilidade imensa. Lá estudando, analisando, e vejo que às vezes a gente precisa, como a senhora falou no início da aula, quebrar esses preconceitos de dizer que essas áreas elas não se complementam, que elas não podem trabalhar juntas, que elas não podem ajudar-se umas às outras para formar esse conhecimento amplo do indivíduo. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, né? Tá trabalhando interdisciplinar mesmo sem nem perceber. Olha aí. Justamente. Foi o que tu fizeste. Entendeu? Assim, gente, eu não duvido das capacidades humanas. Nós temos capacidade. Aí entra a questão. Tu teve o interesse de se preparar, que era para uma coisa que para ti era novo. Mas há pessoas que pegam, por exemplo, um contrato, participam de um programa desses e simplesmente vão só pela questão financeira e não se preparam. E o reflexo vai ficar em quem? Nos alunos, nos coitados dos alunos que vão pegar profissionais ruins. Quando a gente pega um profissional que tem a preocupação, é bom demais. Aí, assim, gente, é antiético a gente ficar falando dos nossos colegas, mas infelizmente acontece. A gente ter que falar deles por conta dessas situações, por conta dessa falta de preparo. E eu acho também, não gosto de usar essa palavra, eu acredito que muitos profissionais também são meia banda no popular, porque não condeno os cursos de finais de semana, gente, acho que eles são necessários. Mas tem muita gente que faz esses cursos, nem frequenta as aulas, e aí consegue, às vezes, passar num concurso ou num processo seletivo porque é colocado e porque paga alguém para fazer a prova, e aí vai se ver o resultado da educação. Porque é um profissional, infelizmente, ruim, que não sabe de nada. Então, as fases do planejamento. Preparação, que é quando a gente vai estruturar o plano, minha língua está enrolada esses dias. Desenvolvimento, que é o plano de ação em si, né? Quando você vai desenvolver o seu plano. E o aperfeiçoamento, que ele só pode vir a partir do momento que eu faço a avaliação, seja ela qual for. Até aquela avaliação que eu estou só observando a participação dos meus alunos, que eu estou só observando se eles estão compreendendo ou não a aula. É necessário que para cada plano que você fizer, você coloque um método avaliativo, porque você só vai saber se o aluno aprendeu se você avaliar, tá? Quando a gente fala em avaliação, também tem muita gente que, agora eu vou ter que passar toda vez uma atividade, toda vez uma coisa para os meus alunos, um teste. Não, você pode avaliar de N maneiras, tá? Aí também tem gente que acha que só pode avaliar passando 1 milhão de atividades para os alunos, e não é bem assim, que às vezes essa avaliação escrita
só gera o quê? Copiar e colar por parte dos alunos. Preparação. Então, para preparar esse plano, vamos ter que analisar a realidade, que é a análise da realidade, que é o momento do diagnóstico. Algumas escolas, eu acredito que a grande maioria trabalhe no início do ano com a semana diagnóstica, que é aquela semana que você vai fazer uma análise do que os teus alunos sabem, do que os teus alunos não sabem, para te poder saber, a partir da semana seguinte, como é que tu vai partir. Como é que tu vai trabalhar a tua disciplina de verdade com os teus alunos. Conhecimento da realidade, que a gente vai fazer a sondagem, né, das nossas turmas, ver que tipo de alunos nós temos, qual é a realidade da comunidade em que ele está inserido, se é zona rural, se é zona urbana, mas se é lá na periferia ou se é no centro, porque isso, infelizmente, a educação ela não é unificada, tá? Ela é diversificada. Aí a gente vai fazer a sondagem dos sujeitos, dos alunos, dos objetos, dos contextos em que esses alunos estão inseridos. Vamos fazer uma reflexão sobre a realidade, tá certo? Para que a gente possa chegar na necessidade, no porquê. Aí a gente vai se perguntar o porquê e como é que a gente vai fazer para desenvolver o nosso plano da melhor maneira possível. O desenvolvimento. Há uma projeção de finalidade. Objetivos. Aí agora a gente já vai entrar na parte do para quê, tá? Os objetivos podem ser geral, que é o objetivo mais amplo e abrangente, observáveis a longo prazo. Ignora esse M bem aqui, que a professora está semi-analfabeta. Deixa eu logo ajeitar. Perdão. Pronto. Acadêmica, matou a gramática. Volta. Voltou aí para vocês? Voltou. Específicos, concretos e delimitados, observáveis a meio e a curto prazo. Geralmente, nos planos de aula, diários e semanais, a gente utiliza mais os objetivos específicos. Agora, quando a gente faz planos que demandam um prazo maior, no caso, os planos mensais, e há professores que nem utilizam objetivos gerais nos planos mensais. Mas é interessante que se coloque, sim, objetivo geral nos planos anuais, colocar um objetivo geral, por exemplo, para cada bimestre ou para cada unidade, e a partir desse objetivo geral, vir esmiuçando com os específicos. Vocês também vão se encontrar muito com objetivos gerais e específicos quando vocês estiverem fazendo os projetos, né, de vocês, ou também quando vocês forem se preparar para o pré-projeto de TCC. Formas de mediação do planejamento. Aí vem um conteúdo, que é o que você vai aplicar, o que você vai trabalhar em sala de aula, a metodologia, como é, onde, quanto tempo você vai precisar para trabalhar aquela aula, qual o tipo de metodologia, qual o método que você vai utilizar, aula expositiva e dialogada, seminários, o que mais? Júri simulado, que a gente usa muito no ensino superior e deixa de usar no ensino médio, no ensino fundamental. E os recursos, gente. Quando alguém aqui fez magistério de vocês? Não, acho que não. Pelo menos eu não. Ninguém fez. Gente, a Ana fez, a Ana. A Ana Cristina. O meu ensino médio foi magistério. Ana Cristina também. E os professores do magistério, eles têm um negócio da gente ter que estar elaborando recurso para toda a aula que a gente vai dar. E aquilo, eu confesso para vocês que inicialmente me deu um trauma tão grande que eu ficava, meu Deus do céu, que eu vejo professor dizendo que tem que trabalhar em 2, 3 escolas, como é que eu vou fazer para me dar conta de fazer esse monte de recurso? E eu ficava doida. E assim, eu digo para vocês, o recurso ele é necessário, mas não precisa sempre ser aquela coisa 100% elaborada, que no meu caso, quando eu fiz magistério, era sempre exigido da gente. Às vezes, diga uma coisa básica, que às vezes o professor leva para a sala, no caso de vocês, que é de ciência, que ciências biológicas, que chama a atenção, apesar de não ser uma coisa do outro mundo.
Microscópio. Microscópio, pronto. Levou o microscópio, ele consegue dar uma aula todinha de 50 minutos, como é hoje no ensino médio, ou então 2 aulas seguidas de 50 minutos e chamar atenção com aquele único recurso. Entendeu? Então, não é a quantidade, mas é a qualidade do recurso que você vai estar utilizando. Porque também tem professor que chega com um monte de slide, com um monte de cartaz, com um monte de banner, com um monte de coisa. É tanta poluição visual que o aluno não sabe nem o que é que ele vai aprender de verdade naquele dia. Então, os recursos são necessários, mas às vezes menos é mais. Uma aula que tu leva um microscópio chama, às vezes, muito mais a atenção do aluno, porque ele vai praticar, ele vai ter o contato, ele vai vislumbrar. Aquilo ali de verdade não vai estar só lá no livro, só lá no slide. A avaliação, gente, extremamente necessária para a análise do processo do produto e o próprio replanejamento. Porque se eu observei que meu aluno não aprendeu o conteúdo, eu vou ter que adaptar o meu plano para o quê? Para uma certa regressão. Ah, professora, a senhora está dizendo que tem que regredir? Às vezes, sim. Não estou dizendo que sempre, porque se o professor toda aula ele regredir, tem alguma coisa errada. Mas uma aula ou outra o professor vai ter que regredir, porque ele também vai ter que enxergar aquele aluno com mais dificuldade. Tá? Justamente para que esse aluno possa ter progressão. Os objetivos são imprescindíveis, mas devem ser simples, claros e fáceis de se trabalhar, pois são eles que irão ajudar nas estratégias de ação e servirão de critérios para saber que medidas foram alcançadas. Tomem cuidado quando vocês forem elaborar objetivos. Não se preocupem em fazer objetivos extensos. Às vezes o professor acha que o objetivo bonito é aquele que é enorme, que é gigantesco. Quando ele está na metade, ele não sabe mais nem o que é que ele queria da aula dele naquele dia. Então, volto a dizer, às vezes o menos é muito mais. Escolha do conteúdo, a importância do campo do conhecimento, atender às necessidades concretas dos alunos de vocês, o que o aluno realmente necessita. Vou usar como exemplo novamente o professor que vocês falaram, que marcou vocês, que não usava livro, no entanto, ele atendia às necessidades de vocês. Está de acordo com o seu nível e maturidade intelectual. Eu não posso pegar uma aula do 3º ano e trabalhar com os alunos do 2º ano. Ou pegar também uma aula do 2º ano e ficar trabalhando com os alunos do 3º ano, porque eu vou atrasar esses alunos. Estarem dentro do limite de tempo e de disponibilidade de recursos, tomem cuidado com o tempo. Vocês têm uma carga horária em sala de aula. Quando vocês estiverem trabalhando e quando vocês forem pagar também a disciplina didática, vocês vão ser avaliados quando vocês estiverem dando as microaulas de vocês pelo tempo. A professora vai dar um tempo e vocês vão ter que dar essa aula dentro daquele tempo. Levar uma postura de transformação, ser interdisciplinar e facilitador. O conteúdo, gente, tem que facilitar a vida do aluno, não atrapalhar. A gente tem que tentar fazer ao máximo, transformar aquele conteúdo que às vezes a gente mesmo achava que era chato, num conteúdo que não seja tão chato, que o aluno se sinta à vontade, que goste de estar naquela sala. Critérios para a seleção dos conteúdos. Adequação às necessidades culturais e sociais. Então, o livro tem um conteúdo lá específico, mas você vai observar que a realidade do conteúdo não condiz com a do seu aluno. Você pode adaptar, readaptar. Interesse, flexibilidade, possibilidade de reelaboração, utilidade, validade e continuidade. E para finalizar a aula de hoje, eu vou passar mais uma atividade. Gente, vocês tiveram dificuldade para conseguir responder o fórum, tiveram? Sim, eu não consegui mandar minha Professora, atividade. eu não consegui também, não. Gente, o fórum tá aí na outra plataforma, viu? Tá no Teams. Vejam se vocês conseguem acessar pelo Teams. Porque eu não sei o que é que está acontecendo. Eu consigo enviar, eu consigo clicar para responder o fórum, mas vocês, como alunos, não conseguem.
Professora, não é só a sua disciplina, não. A do professor Deidson, ele colocou a atividade e ele mandou a foto para mim, né? Tá lá a atividade. Mas quando a gente entra, não aparece nada no sistema. Pois Aí é, diz que não sabe o que está aparece acontecendo. o recurso para você clicar para poder responder E no ao dele fórum. nem isso não aparece nada. O meu ainda aparece, uma aluna mandou o print para mim. Aí eu entrei como aluna, eu consigo, porque a gente também como professor pode entrar como aluno, mas eu não sei o que é. É algum problema mesmo do próprio Siguiuena, do site. Viu? Acho Então que deve tentem ser mesmo, responder. Professor, Na mesma hora Oi. que eu consegui enviar o meu. eu acho melhor por aqui mesmo. Todos já Pois estão pronto. Tem logados, Mikael. é melhor. Agora como é que a Manda gente nas faz duas. pra ver? Eu consegui entrar agora. Como Hein, Se é? você conseguiu, eu Como vou é que a olhar gente por faz pra lá. ver? É Eu consegui assim, entrar no Alex. fora, aí já depois de mata que eu não consegui. Aí aqui, por esse daqui, eu não consegui. Ó, essa primeira atividade, eu não vou deixar como obrigatória por conta desse percalço aí, tá bom? Então, não vou prejudicar ninguém. Essa segunda atividade, eu vou mandar o link para vocês. Tá bom? No grupo, assim que encerrar a aula. Então, o que é? Vocês vão elaborar um plano de aula pensando no momento em que estamos vivendo atualmente. Procure uma metodologia que possa ser desenvolvida em aulas remotas. Então, o foco do plano de vocês vai ser uma aula remota, tá bom? Aí na área de vocês de biologia. Sangue de Jesus tem poder. Aí não se preocupem, a estrutura pode ser aquela. Eu vou compartilhar o slide também com vocês agora no final da aula, tá bom? Em PDF, que fica melhor, né? Fica menos pesado. Aí vocês vejam objetivos, metodologias, conteúdo, tá bom? Referências, a parte e os recursos. Tô lascado. Não precisa ser 100% elaborado, não. Façam conforme o que vocês entenderam. Aí não esqueçam, colocar o nome de uma escola, tá? Pode ser qualquer escola, vocês podem até inventar. O nome do professor e a série que vocês estão desenvolvendo esse plano. Eu vou fazer por menino da creche. Vocês têm que fazer para alunos de 6º ao 9º ano e para alunos do ensino médio, viu? Vocês vão dar aula para menino maior, não é para menino de creche, não. Vocês estão lascados, vocês vão pegar os adolescentes, aqueles abençoadinhos. Gente, mas eu gosto. Eu sou professora de educação infantil, mas eu prefiro trabalhar com os adolescentes. Professor, mas vai colocar em prática não, né? Como é? Ficou ruim o áudio. Não vai ser preciso colocar em prática, não. É só fazer o plano e lhe mandar, né? Não, só fazer o plano e me mandar. Não precisa colocar em prática, não. Como é que não colocar em prática nessa pandemia? Não, eu vou deixar isso aí para a professora de vocês de didática. Para vocês não ficarem traumatizados de já. Esse pessoal tá aí no céu, professora. E eu que tenho que fazer relatório de aula remota. E além disso, eu tenho que dar aula online, virtual também. De língua portuguesa. Tá lascado, Mikael. Me explica isso, como é que faz? Eu vou mandar um modelo de plano para vocês no grupo. Não, como é que faz para ver a atividade nesse aplicativo? A atividade, eu vou fazer um print também, eu mando para vocês onde ela tá. Tá. Viu? Essa de hoje eu vou mandar o link. Vocês vão responder pelo link. Tá? Professora, essa última eu fiz, eu consegui enviar, mas foi em PDF, tá lá na plataforma lá, eu enviei, só que em PDF. Pois ó, quem tiver enviado lá, eu olho por lá, tá bom? Não se preocupem não, vou olhar as duas plataformas. Professora, a senhora já finalizou sua aula, né? Sim, já. Só fazer uma pergunta aqui pro pessoal. Gente, o que vocês acharam aqui dessa plataforma? Pode falarem. Melhor. Eu achei um cabaré porque eu não consegui entrar de primeira, mas pelo menos o áudio é bom. Ana Cristina, você gostou, meu amor? Tudo é ruim, eu quero ir para o Ana tá triste.